Vereadores, representantes da Prefeitura, Firjan e Fecomércio analisam alternativas para preservar dias úteis durante o G20. O evento acontece em novembro, no Rio de Janeiro. O G20 é um evento extremamente importante, encontro de vários chefes de Estado. Tem um feriado, mas nós estamos discutindo aqui poder preservar a indústria da nossa cidade, trazendo aqui pela Firjan, pela Fecomércio. Câmara autoriza nesta quinta-feira a Prefeitura a contratar empréstimo de 950 milhões de reais. Segundo o Poder Executivo, os recursos serão destinados para obras de infraestrutura e moradia. O tema foi amplamente discutido pelos vereadores durante a sessão. De todas as capitais do Brasil, o Rio de Janeiro é a mais endividada, seguido de Manaus com 30% e Teresina com 27%. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ver a que se destina, qual é a finalidade da contratação desse empréstimo. Veja também, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira recebe integrantes do Poder Executivo para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023. Durante a audiência pública desta quinta-feira, os parlamentares analisaram as contas do período entre os meses de setembro e dezembro de 2023. A primeira a se apresentar foi a Secretaria Municipal de Fazenda. A secretária e toda a equipe sempre respondem muito bem. Algumas outras dúvidas que não foram ainda esclarecidas, foi solicitada uma reunião extra. Em seguida, foi a vez da Secretaria Municipal de Saúde. O que se pretende, portanto, é fiscalizar, dar transparência e visibilidade aos gastos públicos para o melhor atendimento da população. E mais, o corredor BRT Transbrasil vai passar por adaptações a partir do próximo dia 23. Uma das faixas seletivas será liberada para a circulação de carros e motos fora dos horários de pico. Quinta-feira, dia 11 de abril. O CRN2 está começando agora. Boa noite. A Câmara Municipal realizou uma audiência pública para avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano passado, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A secretária municipal de Fazenda, Andréa Senco, e o representante da Controladoria Geral do município, Márcio Martins Loureiro, participaram do encontro que aconteceu nesta quinta-feira no plenário do Palácio Pedro Ernesto. A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira se reuniu no plenário do Palácio Pedro Ernesto com o secretário executivo de Revisão de Gastos Públicos, Carlos Evandro Viegas, a secretária municipal de Fazenda, Andréa Senco, e o superintendente executivo do Orçamento Municipal, Misael Sade, que destacou um aumento de 60% dos investimentos em 2023 em relação a 2022, especialmente em educação e transporte. A demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais é uma praxe determinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal e trata dos quadrimestres anuais. Durante a audiência pública desta quinta-feira, os parlamentares analisaram as contas do período entre os meses de setembro e dezembro de 2023. O vereador Paulo Pinheiro quis saber sobre os gastos com recursos humanos e dos 500 milhões de reais remanejados da saúde. O prefeito tirou 500 milhões do orçamento da saúde. E eu gostaria de saber se era possível nos indicar para onde foram esses recursos. A gente vai, ao longo do ano, vai trazendo as informações, mas elas já vão ser divulgadas até antes da gente comentar aqui nas próximas audiências, né, próximos eventos da Câmara, vai ser possível ver os créditos que vão reincorporar recursos para a saúde e para outras secretarias também. As metas fiscais são resultados em valores correntes e constantes estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias a serem alcançados para variáveis fiscais. Receitas, despesas e montante da dívida pública influenciam no exercício do ano a que se referem e para os 2 anos seguintes. Servem como referência para os objetivos do município quanto ao equilíbrio fiscal, à estabilidade econômica e ao controle da dívida pública. A secretária e toda a equipe sempre respondem muito bem. Algumas outras dúvidas que não foram ainda esclarecidas, foi solicitada uma reunião extra para que possam discutir outros dados. Alguns vereadores solicitaram e a gente está agendando a próxima reunião. E a Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar realizou uma outra audiência pública também para apresentação do relatório do terceiro quadrimestre de 2023.
Quem participou foi o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães. Na audiência pública foi informado que o município recebeu 3 bilhões e 800 milhões de reais em recursos do SUS para 2023 e que foram realizadas 300 auditorias. No mesmo ano, o Rio registrou 73% a mais de ofertas de procedimentos no Sistema Nacional de Regulação, o SISREG, e realizou 2 milhões e 200 mil procedimentos, contribuindo para a redução da fila no sistema. O presidente da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Paulo Pinheiro, questionou o secretário de Saúde, Daniel Sorães, sobre o impacto da perda de leitos em hospitais federais na rede municipal. A falta que continua fazendo o fechamento ou a não abertura de leitos federais. O Ministério da Saúde atual tenta a recuperação desses hospitais com um compromisso de reabrir a emergência do Hospital Geral de Bom Sucesso, com o compromisso de voltar à essência da emergência do Hospital Cardoso Fontes, de reabrir a emergência do Hospital do Andaraí. Audiências públicas como a desta quinta-feira são determinadas pela Lei Complementar 141, de 2012, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados e municípios, em ações e serviços públicos de saúde. O que se pretende, portanto, é fiscalizar, dar transparência e visibilidade aos gastos públicos para o melhor atendimento da população. E de acordo com o secretário de Saúde, Daniel Sorães, o ano de 2023 fechou com saldo geral positivo. 2023 foi um ano incrível para a saúde, um aumento muito expressivo de orçamento, agradecendo já a Câmara de Vereadores e ao prefeito Eduardo Paes. Também um aumento muito expressivo de oferta de serviço à população. Foi um ano que o Supercentro Carioca de Saúde ofertou 1 milhão de procedimentos a mais. A gente quase dobrou o número de procedimentos ofertados no sistema de regulação da cidade. E é um ano que simboliza mais acesso ao SUS na cidade do Rio de Janeiro. A presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara, vereadora Rosa Fernandes, avaliou a audiência pública. A comissão fica muito atenta, mas a gente fica muito feliz que o prefeito esteja investindo bastante na saúde da cidade. Tem muita coisa ainda para ser feita, tem muito que investir. Saúde custa caro, então tem que investir mesmo. E aí essa é a nossa expectativa em relação à Prefeitura do Rio. E a gente fala agora de trânsito, porque a autoestrada Lagoa Barra está parcialmente interditada para obras no canteiro central até o próximo dia 20. A medida acontece no retorno em frente à rua Henrique Midose. Os motoristas têm como opção seguir pela Estrada da Gávea, na pista junto ao Shopping Fashion Mall, e fazer o retorno sob o viaduto da autoestrada, acessando o sentido contrário. Operadores da Sete Rio monitoraram as condições do trânsito. Os tempos dos sinais foram ajustados para melhorar o vai e vem de veículos na rota de desvio e nos principais corredores da região. Olá, nesta quinta-feira, dia 11, a passagem de uma frente fria em alto mar influenciou o tempo aqui na cidade do Rio. O dia começou com registro de névoa e ao longo do dia a nebulosidade esteve variada. Não tivemos registro de chuva e a temperatura máxima registrada foi de 33 graus. Já para o período da noite dessa quinta-feira, temos condição de chuva fraca de forma isolada. E para sexta-feira, dia 12, em função do transporte de umidade, temos condição de chuva fraca isolada a partir da tarde e a previsão é de nebulosidade variada. Acompanhe nossas redes sociais e baixe o aplicativo Cor.Rio. E agora uma informação importante para quem usa o metrô. A partir de amanhã, a passagem fica mais cara. A tarifa normal sobe de R$ 6,90 para R$ 7,50. A tarifa social continua R$ 5,00. Segundo a concessionária, o aumento foi autorizado pela Agestransp, a Agência Reguladora de Transportes do Rio de Janeiro. E olha só, quinta-feira é dia de Câmara Rio Entrevista. O bate-papo desta semana é com o carnavalesco Milton Cunha. Acompanhe agora um trechinho da conversa que abre a programação especial do Dia da Escola de Samba, comemorado hoje. Mariana Rosadas. O samba, ele nunca dependeu da legitimação da intelectualidade, dos artistas, da elite, nada. O samba, ele é um case de sucesso, ele é um arrasa-quarteirão. Por quê? Porque você tem uma sociedade republicana que acaba de
abolir a escravidão, entre aspas. Joga os escravos nas esquinas, sem terra, sem salário, virem-se. Aí esta gente flutuante no rio, ali sem saber o que fazer, não tem trabalho, é perseguido pela polícia, vagabundagem, não pode a capoeira. Eles fundam o associativismo, os grêmios recreativos. Lá eles se casam, lá eles namoram, lá eles tocam, lá eles dançam. E lá, na Praça 11, vem o povo do Estácio, o povo da Portela, o povo da Mangueira, o povo da vizinha Faladeira e o batuque. Acontece. E aí, os brancos do baile chatíssimo, do carnaval chatíssimo, olham e dizem, misericórdia, isso aqui é que é bom. Só que a escola de samba, inteligência negra periférica, né, que dá chance ao talento, porque o bom disso é que a escola de samba é um guarda-chuva democrático. Quem sabe cantar, canta, quem sabe tocar, toca, quem sabe dançar, dança, quem sabe esculpir, esculpe, quem sabe bordar, borda. Então, a escola de samba diz assim, qual é o teu talento? Tu quer fazer o quê? Ah, eu quero tocar na bateria, vai. E você, eu quero fazer a feijoada, vai. Todos os talentos cabem na escola de samba. Então, tu quer modelo mais democrático, mais futurístico, de uma humanidade em harmonia do que a escola de samba? Então, todo o Brasil diz, isso é bom, isso é um bom exemplo da criatividade brasileira. E no próximo bloco, autoridades se reúnem no Palácio Pedro Ernesto para discutir como será o funcionamento da cidade durante o G20 em novembro. Anunciadas adaptações do corredor BRT Transbrasil para melhorar o fluxo de veículos na Avenida Brasil. A gente já volta, é só um minuto. O CRN2 está de volta falando sobre o encontro que aconteceu nesta quinta-feira para definir estratégias para o funcionamento da cidade durante o G20. O evento está marcado para os dias 18 e 19 de novembro. A reunião serviu para traçar estratégias e colher sugestões sobre a possibilidade dos feriados nos dias 18 e 19 de novembro, quando acontece o encontro na cidade do Rio. Ficou decidido que a Prefeitura vai fazer um levantamento com dados da Sete Rio e do Centro de Operações sobre o impacto da mobilidade na cidade. A ideia é comparar os efeitos provocados por um feriado e um ponto facultativo. O G20 é um evento extremamente importante, encontro de vários chefes de Estado. Tem um feriado, mas nós estamos discutindo aqui para poder preservar a indústria da nossa cidade, trazendo aqui pela Firjan, pela FEComércio, pela Reindústria, que poderia dar um prejuízo, mas nós estamos buscando um entendimento de aonde não há obrigação de fechamento, de deslocamento, por causa das autoridades, que a gente possa preservar e deixar a indústria produzir em nossa cidade. A ideia é esvaziar as áreas como o centro da cidade, zonas sul e portuária, onde a movimentação das autoridades será intensa. A ideia é que o G20 não constranja a cidade toda, que ele, muito pelo contrário, estimule. Então, durante esses dias específicos, desafiadores, é importante ter um marco claro, uma regulação clara, um projeto de lei que especifique o que é esse feriado, que vai ser um feriado grande, expandido, para que também as pessoas tenham a oportunidade de sair da cidade, se puderem, e aquelas que vão ficar, que possam chegar ao seu trabalho. A votação do projeto de lei sobre o assunto, que aconteceria na sessão ordinária desta quinta-feira, foi adiada para a semana que vem. A gente acredita que com o ponto facultativo, um feriado escolar e talvez até um feriado bancário, a gente esvazia bastante a circulação, a gente impede, inclusive, essa movimentação muito forte para a Zona Sul, em caso de sol, e a gente alivia esse impacto econômico nas indústrias, porque, na verdade, a gente não está falando de 2 dias. Do dia 15 ao dia 20, a gente tem 6 dias, né? Inclusive com o final de semana no meio, onde essas indústrias vão ter que pagar uma jornada dupla para o seu funcionário para poder tá funcionando, né? Porque ela precisa do funcionamento contínuo. Foi aprovado em segunda discussão o projeto de decreto legislativo que autoriza a Prefeitura a contratar empréstimo com o Banco do Brasil para melhoria de infraestrutura da cidade. A sessão desta quinta-feira também foi marcada por homenagens.
Pouco depois da abertura da sessão, a vereadora Thaís Ferreira pediu 1 minuto de silêncio pelo menino de 2 anos, Moreno Moreira Nascimento. Ele morreu na UPA da Cidade de Deus. A família acusa a unidade de negligência médica e afirma que esteve com a criança na unidade 5 vezes. Hoje presente na tribuna de honra da Câmara, a Evelyn, mãe de Moreno Moura Nascimento. Protocolamos hoje a denúncia no Ministério Público, protocolamos a denúncia na Secretaria Municipal de Saúde e também no CDDICA. Estaremos buscando todas as informações para a elucidação desse caso, que não pode cair no esquecimento. Também na UPA de Manguinhos, faleceu uma criança com o mesmo discurso das autoridades. A criança foi 4, 5 vezes com a sua mãe e seu pai na UPA e mandaram ela para casa e ela morreu, chegando ao hospital já em caso muito grave. Logo depois foi aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco do Brasil para a melhoria da infraestrutura urbana da cidade. O tema foi amplamente discutido pelos vereadores durante a sessão. De todas as capitais do Brasil, o Rio de Janeiro é a mais endividada, seguido de Manaus com 30% e Teresina com 27%. Só em 2023, ano passado, a Prefeitura do Rio de Janeiro gastou no ano 1,8 bilhão de reais com juros e amortização. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ver a que se destina. Qual é a finalidade da contratação desse empréstimo? Qual o segmento da população que vai ser beneficiado por essas intervenções? Eu acho que isso, o conjunto de vereadores dessa casa tem que ter claro. Perto do fim da sessão, mais 1 minuto de silêncio, desta vez pedido pela vereadora Luciana Novaes. Foi pela morte de Michele Pinto, que passou 2 dias internada em estado grave depois de ter o corpo incendiado na estação de trem de Augusto Vasconcelos, zona oeste do Rio. O suspeito, segundo a família, seria o ex-marido. Isso é um grande absurdo, é uma crueldade, uma barbárie enorme, porque as pessoas antigamente faziam esse tipo de coisa dentro de casa. Hoje em dia, eu acredito que a impunidade está tão grande que as pessoas não têm nem receio de fazer isso na frente de todos. É inaceitável que numa estação de trem não possa ter ali segurança, uma segurança básica, os primeiros socorros. Eu acho assim, covardemente um descaso com a população tão sofrida. Entre o domingo e a segunda desta semana, 3 mulheres foram brutalmente assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. Nos primeiros meses de 2024, a taxa dos crimes de ódio subiram 25%, e a tentativa de feminicídio subiu para 54,7% no estado do Rio de Janeiro. Os números de feminicídio atingiram o maior patamar de uma série histórica, segundo o Instituto de Segurança Pública desde 2017. E em 2024, já foram 20 feminicídios. A Prefeitura do Rio anunciou nesta quinta-feira adaptações no funcionamento do corredor BRT Transbrasil. Uma das faixas seletivas vai ser liberada para a circulação de carros e motos, mas apenas fora dos horários de pico. As mudanças começam a valer no próximo dia 23, feriado de São Jorge, e foram anunciadas nesta quinta-feira durante uma entrevista coletiva na sede do Centro de Operações Rio. Essas modificações só valem a partir de 23 de abril. Tá? Então, hoje, amanhã, semana que vem, as regras permanecem. Isso é uma questão de exigência do Código de Trânsito Brasileiro para a gente mude a sinalização, tá? Para que a gente mude as regras. De segunda a sexta-feira, o acesso de carros e motos na faixa seletiva será liberado entre 10 da manhã e 4 horas da tarde. E das 8 da noite às 5 horas da manhã. Aos sábados, domingos e feriados, a liberação da pista será o dia inteiro. Caminhões não vão poder circular nem na faixa exclusiva e nem na seletiva.
seletiva. A liberação da seletiva nesse horário se dá porque até às 10 da manhã a quantidade de BRTs que precisam atender a população é muito maior porque o horário de pico também dos trabalhadores. Então a gente precisa garantir a qualidade do serviço do BRT. A expectativa é que com esse horário liberado, os motoristas, caminhões, motociclistas possam buscar adaptar o seu horário e chegar na Avenida Brasil já no momento que a gente tem uma faixa a mais, ou seja, a gente oferta mais capacidade. Apesar da flexibilização, carros e motos que passarem pela faixa seletiva nos dias e horários permitidos deverão respeitar a velocidade máxima de 60 km por hora ao longo da Avenida Brasil e de 40 km por hora perto das estações do BRT. Quem desrespeitar os limites de velocidade pode ser multado em R$ 293. A infração é considerada gravíssima, com 7 pontos na carteira. Além dos radares que fiscalizam, a Guarda Municipal está trabalhando com as suas motos, abordando veículos que eventualmente utilizam essa faixa. Alguns foram, inclusive, abordados com placas adulteradas e conduzidos à delegacia. Desde o início da operação Transbrasil, passageiros do BRT ganharam tempo no deslocamento entre o Terminal Deodoro e o Terminal Gentileza. A viagem dura cerca de 50 minutos. Mas os motoristas reclamam dos constantes congestionamentos. Na última terça-feira, o assunto foi tema de uma audiência pública no Palácio Pedro Ernesto. O encontro foi promovido pelo presidente da Comissão de Transportes da Câmara Municipal, Felipe Michel, e reuniu representantes da Sete Rio, da Guarda Municipal e da Segurança Pública. A gente precisa, com todos juntos aqui, todos os entes, todos os envolvidos, com o trânsito, com a mobilidade do Rio de Janeiro, e a gente buscar uma solução. Além do trânsito, outra preocupação era com a quantidade de multas aplicadas aos motoristas nas primeiras semanas de funcionamento do BRT Transbrasil. Com 26 quilômetros de extensão, 17 estações e atravessando 18 bairros, o BRT Transbrasil tem previsão de transportar cerca de 250 mil pessoas por dia até 2030. Além das linhas regulares de articulados, o Transbrasil também oferece um serviço executivo de transporte de passageiros entre o Terminal Gentileza e o Aeroporto Internacional Tom Jobim. A gente continua analisando, continua vendo detalhes, estudando. Se for necessário mais algum ajuste, será anunciado. Olha só, o Rio ganha nesta quinta-feira à noite o maior espaço de inovação e educação do país. É o Porto Maravalley. O novo centro de tecnologia da cidade, localizado na zona portuária, vai receber empresas, startups, empreendedores e o primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que entrou em funcionamento na semana passada. A reportagem completa você confere amanhã no CRN1, que começa às 1h45 da tarde. Bom, e a gente fica por aqui. Na sequência tem o Câmara Rio Entrevista. Nosso convidado é Milton Cunha, que recebeu a equipe do programa na casa dele para um bate-papo super descontraído. Esse é só um dos programas ao longo desta noite que vão marcar o Dia da Escola de Samba, comemorado hoje. E você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet. Os endereços estão na tela. Uma ótima noite e a gente se vê de novo amanhã, hein? Tchau, tchau.